Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Quantos querem viver o extraordinário de Deus?
perdidos nas trevas do mal. Jesus é a luz do mundo, do sol do esplendor. Não encontra nenhum rival. Jesus é a luz do mundo. A luz do Jesus é a luz do mundo na trilha da cruz. Andamos bem seguros. Jesus é a luz do mundo. Oh, venha pra luz de Cristo. Brilha por ti, alegre vai se sentir. Pois quando a Jesus vim, Ele me transformou, me deu um novo coração. Sim, recebi o meu perdão e hoje tenho. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então me
salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, te adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Da linda pátria estou tão longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ei, som, teste. Orfãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes.
seu lar saudoso. Eu quero ir, qual o passarinho para o ninho. Eu quero ao céu subir, sua vida.
Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria poder receber vocês aqui essa noite. Que bom que você atendeu o nosso convite. Que bom que você aceitou a nossa convocação tão especial que nós fizemos para esse dia, onde nós estamos comemorando o aniversário de 70 anos do pastor João. E juntamente com o seu aniversário de 70 anos, 40 anos de ministério, e também a sua celebração de jubilação que vai acontecer hoje com o nosso presbitério que está aqui já presente, juntamente com essa igreja onde o pastor João Batista vem exercendo o seu ministério há mais de 10 anos. Então, para nós é uma grande alegria, um grande privilégio poder estar juntamente com você, com a família do pastor João, com os amigos, convidados, visitantes, familiares, todos que estão aqui conosco para celebrar esse dia de uma maneira especial. Nós, como pastores desta igreja, nós ficamos felizes também de receber o nosso presbitério, os pastores, os presbíteros que compõem o nosso amado presbitério. Que vocês também sejam bem-vindos, se sintam acolhidos na nossa comunidade e que hoje seja um dia festivo, marcante para cada um de nós, para cada um dos nossos corações, mas de uma maneira especial para a vida do pastor João e toda a sua família, como uma homenagem, uma honra, uma celebração ao nome do Senhor Jesus pela vida do nosso amado pastor. Quero convidar o presidente do presbitério, Moacir, que estará nesse momento fazendo a leitura bíblica juntamente conosco e depois estará fazendo uma oração. Obrigado. Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também estender o abraço a todos, de todas as igrejas, que fazem parte do nosso presbitério, tendo assim o coração voltado para esse dia festivo, quando comemoramos o aniversário do pastor João também, e também a sua jubilação. E neste momento, como um ato legal, de constituição do presbitério, nós chamamos a ordem o Presbitério Norte do Paraná. Queria que todos os membros e representantes do presbitério ficassem em pé, porque nós precisamos fazer uma acolhida em relação à presença, E então o secretário aí dá uma passada de olho aí. O pastor João está ali, presbítero Daniel, João Pedrosa está ali, o Éder, pastor Uriel, muito bem. Então, os irmãos podem assentar. Eu quero, que todos abram as suas Bíblias no Salmo 95. Se coloquem em pé, por favor, em referência à palavra de Deus. Nós vamos dar início a esse tempo, quando louvamos a Deus, porque é Ele que nos constitui como igreja, e chamamos todos a estar atento à palavra, e um convite de louvor e adoração ao nosso Deus. Salmo 95, verso 1 em diante, diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, como seu pasto, há ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no rio, no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem vistos as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Os irmãos podem assentar.
Nós vamos passar para um momento de cânticos agora. Nós vamos orar em primeiro lugar. Feche teus olhos, eleve teu coração a Deus. Querido Pai, nós rendemos-te graças, ó Deus, a Ti, porque o Senhor é o Senhor que pode todas as coisas, é o Senhor que nos constitui, é o Senhor que nos constitui como igreja. Por isso, ó Deus, nós declaramos a nossa dependência, a nossa adoração a Ti, ó Pai. Gratos somos, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado a Tua igreja. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente a cada dia no meio da Tua igreja, nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Aceita nosso louvor e adoração a Ti, ó Pai. Oramos, Senhor, assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para ficar em pé e juntos nós cantarmos ao Senhor, amém? Santo, Santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante, Celso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento, a terra, terras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, sem teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfante, Celso Criador. Ainda em pé como nós estamos, a palavra do Senhor nos chama a confessar os nossos pecados. Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz a palavra: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Assentados, fechemos os nossos olhos e coloquemos diante do Senhor o nosso coração. Confessemos a Ele, pois, assim o nosso pecado. E o Senhor, que é misericordioso, longânimo, nos perdoará e nos limpará de todo o nosso pecado. Depois de um tempo de oração silenciosa, nós também teremos o coral que estará entoando o hino ao Senhor. paz a minha vida, sara as minhas feridas, preciso ser curada, Senhor. Eu quero. Envolver
Graça e a paz, queridos. Vamos colocar de pé, nós vamos orar nessa hora, em gratidão a esse favor que vem da parte de Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos pecados, Senhor, apesar das nossas limitações, o Senhor, na sua majestade, na sua grandeza, sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos recebido. E nós pedimos, Senhor, continua derramando da Tua graça de forma abundante sobre as nossas vidas. Continua derramando o Teu amor, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a cada dia mais a buscarmos a Tua face, encontrarmos o Teu coração, Senhor. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos acolheu, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto, o apóstolo Paulo, a epístola de Romanos, capítulo 8, ele diz assim, o verso 1 e o verso 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Ainda em pé, nos preparando para esse momento de adoração, louvor ao Senhor, abra a palavra do Senhor no Salmo de número 135. Nós faremos a leitura apenas de 3 versículos. Salmo de número 135, mas nós faremos de maneira alternada. Eu lerei o versículo 1, os irmãos lerão o versículo de número 2, e eu lerei o 3. E logo em seguida nós vamos passar ao ministério de louvor que nos conduzirá através dos cânticos. Salmo de número 135 diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Você crê que é agradável louvar esse Deus maravilhoso? Então louve com o teu coração, pois Ele se agrada daquele que louva de coração. Amém. Vamos adorar ao Senhor por esse tempo especial, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor proporcionou, e consagrar a nossa vida a Ele, assim como o pastor durante esses 40 anos consagrou e vai continuar sendo um homem abençoado e consagrado ao Senhor. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor, amém. Toda adoração a Ele, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele fará, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará na vida do pastor João. A Ele toda honra e toda glória. Oferecemos, Senhor, tudo que somos como oferta agradável a Ti, Jesus. Aleluia. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Se você puder levantar a sua mão e declarar: Pois pra Te adorar
essa noite fique mais bonita ainda e emocionante, eu gostaria de convidar a Vivian. Ela vai estar adorando ao Senhor com essa canção que faz parte da vida dessa família, amém? Pensei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre servirei a ti, Senhor. Pensei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre servirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Queria convidar então o pastor Denis para nos trazer a palavra. Estenda as tuas mãos, vamos orar. Querido Deus, eis o teu servo,
Pai, nós te glorificamos o teu nome, o Senhor já colocou a tua palavra no coração dele. Te pedimos, ó Deus, a instrução, direção, orientação do teu Santo Espírito, para que, Pai, a tua palavra flua no coração, nos lábios do teu servo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. A cerimônia de jubilação é sempre uma grande festa, uma grande responsabilidade e também um privilégio de todos que participam dela. Principalmente aquele que tem a responsabilidade de trazer a palavra, porque este é aquele que é escolhido pelo aniversariante da noite, por aquele que é homenageado e honrado no dia. E eu fiquei muito feliz, e externei essa minha gratidão ao pastor João, no dia que nós estávamos conversando em seu gabinete, e ele disse que já teria selecionado o pregador da cerimônia de jubilação. E eu fiquei feliz por ele já ter selecionado, e nós estávamos ali marcando a data de qual seria, e ele disse para mim que o pregador da noite seria eu. E você imagina só, nós nos conhecemos há apenas 2 anos, e pudemos travar nesses 2 anos uma intensa amizade, um companheirismo, uma cumplicidade tamanho, que ele me confiou essa responsabilidade de poder trazer essa palavra. Muito obrigado, pastor João, mais uma vez pela confiança, pelo carinho. Me sinto muito honrado, muito privilegiado. E espero, pastor, poder corresponder à altura da expectativa do Senhor para um momento tão especial como esse. Muito obrigado mais uma vez. O texto que eu escolhi para meditarmos essa noite é do Salmo de número 84. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Salmo de número 84. É um texto que tem muito a ver com um pouquinho da história que eu já tive o privilégio de ouvir e de receber do nosso amigo pastor João. Salmo de número 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam corretamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Até o versículo de número 12. Jubilação, uma palavra bonita, é uma palavra que parece ter mais conteúdo para o que estamos fazendo aqui essa noite. A palavra jubilação vem de júbilo. Jubilare significa gritar de alegria. Depois de um período com aquele nó entalado na garganta, a pessoa tem a condição de então jubilar, ou seja, soltar o grito de alegria, de celebração, de entusiasmo e de euforia. Esse termo parece muito mais bonito do que o termo aposentadoria. Se falarmos em aposentadoria, imediatamente já pensamos em uma vida mediana, às vezes medíocre, uma vida às vezes passada num ócio, numa preguiça, ou numa situação às vezes de até invalidez emocional, profissional, social. Aposentadoria é um termo carregado de preconceitos e cheio de más compreensões do nosso dia. Mas por incrível que pareça, é esse termo que eu quero pegar essa noite para falar um pouco sobre a história do pastor João e eu falar um pouco sobre o nosso papel enquanto aqui nessa terra. Sim, aposentadoria. O que será que esse termo significa? O que será que ele traz em seu conteúdo que nós perdemos ao longo do tempo? Que com o decorrer da história e com a evolução da sociedade passou a discriminar má remuneração, passou a descrever situações de vida precária, passou a descrever grande parte da vida contribuindo e pouca parte da vida recebendo os benefícios. O que será que esse termo tem de maravilhoso, de algo especial que nós acabamos perdendo no decorrer da nossa história?
Antes, eu preciso olhar para o Salmo de número 84 e relacionar com a aposentadoria. O Salmo de número 84 tem uma estreita ligação com o termo aposentadoria. Porque o Salmo 84, ele apresenta a peregrinação. O peregrino na Bíblia é este que sai de longas distâncias para chegar ao seu destino final. O peregrino é aquele que anda com um objetivo, com um alvo, com uma meta. O Salmo de número 15, 91, 122 e 84 são salmos chamados de peregrinação, onde existe uma explosão de euforia quando o peregrino enfim chega em Jerusalém. Enfim, quando ele encontra a porta de Jerusalém, os portões da muralha de Jerusalém, ele pode explodir em canções, em euforia, em adoração e dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e anseia estar em teus átrios. Ah, como o meu coração exulta e a minha carne suspira. Como eu quero estar, porque um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A peregrinação tem um objetivo, a peregrinação tem uma recompensa. E é justamente isso que move o peregrino, a recompensa do destino final. E cabe aqui uma diferenciação, a diferença entre andarilho e peregrino. Muitas pessoas vivem a vida como andarilhos, mas não como peregrinos. O andarilho, ele não tem um destino, o andarilho não tem um objetivo, o andarilho não tem um propósito, o andarilho simplesmente circula. É um transeunte da vida, ele está de passagem em todos os lugares, não há destino final. O peregrino não. O peregrino sabe de onde sai e para onde vai. Ele tem uma identidade que o move, mas uma identidade que o aguarda e que o espera. Ele está em busca dessa celebração e quando ele enfim chega, ele pode celebrar. O Salmo 84 é o salmo de um peregrino e não de um andarilho. É de alguém que sai de um lugar e corre em direção a um objetivo, a um destino final, a um lugar para estar e para ficar. O Salmo 84, portanto, é o salmo de jubilação. Há uma jubilação no Salmo 84. Eles jubilam e gritam de alegria sobre o privilégio de estar na casa do Senhor. E então você vai ver os termos que destacam essa alegria. Agora, se queremos viver a jubilação de estar no lugar final, no destino final, nós precisamos também estar dispostos a enfrentar os reveses, as lutas, as dificuldades da trajetória que nos leva até o destino final. O peregrino, ele não desvia a rota. O peregrino, ele não procura caminhos mais fáceis. O peregrino, ele não procura caminhos que sejam mais aplanados ou caminhos que sejam mais confortáveis. O andarilho, ele busca algo imediato. O andarilho, ele quer o conforto do momento, mas às vezes ele troca pelo conforto do momento o destino e a rota que poderia ser traçada. O peregrino não. Ele não troca por nada o seu destino. Ele anda vales e montanhas. Ele passa por qualquer lugar. E por isso que tem um cântico, um hino muito lindo da nossa tradição, que diz: peregrinando por sobre os montes, em meio aos vales, sempre na luz. Nós somos peregrinos. A vida que nós vivemos, ela se relaciona com uma peregrinação. Mas infelizmente, muitas vezes os nossos passos são passos de andarilhos. Passos de pessoas sem rumo, sem propósito, sem direção. Não é o que aconteceu na vida do nosso amado pastor João. Há 40 anos atrás, a sua formação pastoral lhe deu o seu objetivo, lhe deu o seu destino. E então, há 40 anos atrás, ele traçou uma rota. O ministério, pastor João, é uma peregrinação. O ministério é uma caminhada. O ministério é uma rota. O ministério não é um ponto de chegada. Quando nos ordenamos pastores, e como aconteceu há 40 anos atrás com o nosso amado pastor, as coisas não ficaram estanques, elas se dinamizaram, e a rota começou a evoluir, e o destino começou a se abrir no horizonte. Portanto, esse homem, há 40 anos atrás, no ministério, decidiu peregrinar, decidiu pagar um preço, decidiu levar a sério o seu chamado, decidiu levar a sério a sua convicção, e isso fez dele um peregrino e não um andarilho. Há 70 anos atrás, exatamente no dia 24 de julho de 1947, esse homem entrou numa jornada que todos nós entramos, a jornada da peregrinação terrestre. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz que nós somos como peregrinos e forasteiros nessa terra. Essa não é a nossa parada final, esse não é o nosso pouso final, esse não é o nosso destino final. Esse é um lugar de passagem. Por isso nós estamos peregrinando, bem como o pastor João, em seus 70 anos de idade que completa hoje. Mas aí talvez você esteja se perguntando:
Quem é o peregrino na Bíblia? O peregrino na Bíblia é esse que se assemelha ao pastor João. É aquele que está disposto a correr longas distâncias para alcançar o seu objetivo. E hoje aí está ele, com sua família, seus filhos, seus netos, a igreja que o acolheu e a igreja que o abençoou. Recordando muitas pessoas que ele abençoou aqui. E abençoando tantas outras nessa caminhada que não termina hoje, mas que dá uma pausa para agradecer e para reconhecer que Deus é bom, e Deus é fiel, e Deus é gracioso, e Deus tem sustentado a vida desse homem. Quem é o peregrino na Bíblia? O peregrino na Bíblia é esse homem que caminha, que tem um trajeto e que avança. O pastor João é o peregrino. Nós também podemos ser e podemos aprender com peregrinos na Bíblia. Bom, quem é o peregrino na Bíblia? Em primeiro lugar, o peregrino na Bíblia é um colecionador de lágrimas. O peregrino na Bíblia é um colecionador de lágrimas. É ele quem sai e deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vai para uma terra distante, mal conhecida às vezes, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com o pastor João, que deixou a sua cidade. E lá na sua cidade, os seus familiares, seus pais, começou a desenvolver o seu ministério, e tantos lugares passou, Cornélio Procópio, IEP, Minas Gerais, e aqui está em Sertanópolis. O peregrino é esse, é um colecionador de lágrimas, porque ele deixa o seu ambiente e está disposto a pagar o preço para chorar durante o trajeto, durante o caminho. Eu já tive a oportunidade de ouvir um pouco das histórias, de ver um pouco das lágrimas, e de também saber um pouco das lágrimas que esse homem já chorou. O peregrino, como o pastor João, é um colecionador de lágrimas. Quantas angústias, não é, pastor João? Quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas lágrimas foram derramadas. Durante o dia, no meio da noite, sozinho, em meio às pessoas. Mas quantas lágrimas já não desceram por essa face? Quantas lágrimas já não irrigaram esse coração? E essa é a palavra. As lágrimas de um peregrino, elas não são um obstáculo. Elas são um instrumento de irrigação do solo. Porque o Salmo de número 126 diz que quem sai andando, que é o peregrino, e chorando, que é o colecionador de lágrimas, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui estão os feixes, pastor. Um pouco daqueles que o Senhor terá o privilégio de enxergar nessa terra. E tantos outros que o Senhor terá a oportunidade de perceber na eternidade. Quem sai andando como peregrino e chorando como colecionador de lágrimas, voltará com júbilo trazendo as suas recompensas. A lágrima de um peregrino, pastor João, prezados convidados, nunca fica sem recompensa. A lágrima de um peregrino nunca fica sem bons resultados. Aliás, o Salmo de número 30, versículo 5 diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas manhãs já não nasceram na vida desse homem? Quantas manhãs já não vieram na mais densa trevas? Quantas manhãs já não surgiram e já não apareceram em meio a tantas lágrimas? O choro dura uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. O peregrino é um colecionador de lágrimas. É tão importante olhar para o rosto de um homem de 70 anos de idade, de 40 anos de ministério. É tão importante poder aprender um pouco da sua história e saber que ali muitas lágrimas já desceram. Muita angústia, muito sofrimento, muito vale de Baca. Porque esse é o tema do Salmo 84. Quem vai passando pelo vale árido, o vale de Baca. O vale de Baca é cruel, é hostil, ele é implacável. Quantos vales esse homem já não passou em sua vida? Faz parte da caminhada cristã, faz parte da peregrinação da vida, passar pelo vale de Baca, pelo vale da aridez. O que nós assistimos hoje é um evangelho onde as pessoas querem um evangelho de faz de conta, de um país das maravilhas. Não, John Bunyan já escreveu naquele livro O Peregrino, que a caminhada do peregrino, ela envolve deserto, pântano, envolve mananciais, mas também envolve aridez. Quantos territórios áridos esse homem não passou? Quantas vezes o solo debaixo dos seus pés não ficou estéril? Mas o peregrino é um colecionador de lágrimas, e ele não para por aí, porque ele continua andando. E quando ele continua andando, ele, além de ser um colecionador de lágrimas, ele se torna um colecionador de histórias. Porque esse é o trajeto bonito da vida. Enquanto eu vou andando, a história está acontecendo.
A vida não é só feita de destinos, a vida também é feita de rotas, de caminhadas, de processos. Imagine se o pastor João, desde a sua ordenação há 40 anos atrás, ele focasse apenas na sua jubilação, olhando apenas para o destino, sem desfrutar da rota, sem desfrutar das pessoas que passaram pela sua vida, sem desfrutar dos membros que ele visitou, das experiências do ministério. Quem é um peregrino também é um colecionador de histórias. A vida devolve para nós as nossas histórias e nós podemos contá-las com muito orgulho. Pastor João, seja orgulhoso da sua história, seja ela positiva ou negativa em alguns momentos. Quando olha para trás e vê o filme da sua história, pode ser que tenha alguns momentos que o Senhor gostaria de apagar, mas justamente esses momentos fizeram quem o Senhor é. Justamente esses momentos fazem parte da sua história. Honre a sua história, valorize a sua história. Olhando para a trajetória, reconheça que nessa história tem a digital, tem a provisão de Deus, tem as experiências especiais com Deus. E nós precisamos aprender a olhar para pessoas assim e aprender a valorizar as histórias que elas têm. Uma vez eu estava no ônibus de Londrina e estava sentado no ônibus e tinha uma plaquinha dizendo: se você está cansado depois de um dia de serviço, imagine quem trabalhou a vida toda. Falando a respeito das pessoas da melhor idade que deveriam ter assento prioritário nos ônibus. Reconhecer e valorizar a história dessas pessoas que já estão com seus cabelos alvos, que já estão com suas marcas na face. Reconhecer e valorizar as histórias dessas pessoas, porque defeitos todos nós temos e é fácil apontá-los, mas reconhecer uma trajetória de 70 anos de idade, de 40 anos de ministério, não é uma coisa que nós acostumamos a fazer. Eu quero desafiar essa comunidade, porque o pastor João não está encerrando o seu ministério hoje. O pastor João está parando aqui para agradecer o seu ministério. Eu quero desafiar essa comunidade, onde ele ainda é pastor, a reconhecer a história, a valorizar a história, a honrar a história desse homem, da sua família, e aprender a destacar essa história em suas vidas. E assim, o colecionador de histórias continua peregrinando. No caminho ele vai aprendendo com a vida, no caminho ele vai desfrutando da história, no caminho ele vai se fazendo, porque nós não nascemos prontos. O ser humano não é uma máquina de lavar que é pronta e ela passa a funcionar e vai se desgastando com o tempo. Por isso nós não dizemos que nós fazemos anos, na verdade nós não dizemos que perdemos anos, nós fazemos anos. Ou seja, nós estamos adquirindo, nós estamos crescendo, nós estamos nos fazendo, e a história vem nos fazendo, e a história fez esse homem. Só que a história faz e ela tem um terceiro ponto. O colecionador de lágrimas e de histórias também é um colecionador de experiências. Porque a Bíblia diz que esse peregrino, passando pelo vale árido, ele faz dele um manancial. Ele não olha com vitimismo, ele não olha com passividade, ele não olha como um paciente, mas ele vê como um agente. Ele diz: esse vale é árido, mas eu posso transformá-lo. Quantas igrejas áridas, né, pastor? Quantas experiências áridas de ministério? Quantos lugares áridos o Senhor visitou, esteve, participou, mas ali o Senhor teve o privilégio de transformar em mananciais, de fazer a água do céu descer, de fazer a chuva chegar e fazer com que o solo fosse frutífero novamente. Porque o peregrino, ele é um colecionador de experiências. Ele sabe interferir na sua história, ele sabe interferir pontualmente, ele sabe interferir precisamente na história da igreja, das pessoas da vida, porque ele adquiriu no decorrer da sua trajetória, no decorrer da sua peregrinação, ele adquiriu experiência. E experiência não é o que a vida nos fez. Tem gente que acha que experiência é o que a vida nos faz. Chegar a 70 anos de idade é experiência? Não. Experiência é o que fazemos com o que a vida nos fez. É como respondemos com as experiências que a vida nos trouxe. É como reagimos às experiências que a vida soprou contra nós. E aí está um homem que aprendeu nos 40 anos de ministério, 70 anos de vida, a lidar com as experiências da vida e saber interferir na sua aridez em terrenos estéreis para transformá-los em mananciais. Que coisa maravilhosa. Porque só isso acontece na vida de um homem, quando ele está disposto a passar pelo deserto de Deus, pela formação de Deus. E ali, o colecionador de lágrimas, de história, se transforma em um colecionador de experiências. Sabe como agir, sabe como responder, porque a experiência lhe trouxe onde ele está. Tem uma história muito interessante que conta de um navio no estaleiro, que construíram um grande navio, maravilhoso, gigantesco, portentoso. E quando foram dar a partida no navio, nada do navio funcionar.
chamaram os melhores técnicos, trouxeram os formados em Harvard, trouxeram os melhores graduados nessa área de cais e de porto, e ninguém resolvia o problema daquele navio. Depois de um tempo, um homem decidiu chamar um senhor de idade que já havia se aposentado do seu trabalho. E disseram para ele que, quem sabe, a experiência dele faria aquele grande navio funcionar. Ele chegou, olhou com todo cuidado, com a experiência de um homem de idade, olhou para todos os lugares, se moveu com dificuldade na parte de baixo do navio, pegou um martelo e deu uma batida. Tom! E disse: pode dar partida. Os homens deram a partida no navio, o navio pegou, a fumaça subiu, a coisa aconteceu, e todo mundo ficou muito feliz com que um toque de martelo poderia ter feito com aquele navio. Aquele homem vai embora e deixa a notinha do seu trabalho. $1 milhão. $1 milhão para dar uma batidinha no motor de um navio. E foram perguntar para ele o porquê que ele cobrou tão caro por aquele serviço. E ele disse: pela batida no motor, $1. Pela experiência que me trouxe até aqui, saber onde bater, $999.999. Pela experiência que me trouxe até aqui e me fez saber onde bater, é o que faz eu cobrar o preço que tem. Essa experiência de 70 anos tem muita coisa que sabe onde bater, sabe onde chegar, sabe como se posicionar, sabe como reagir. Experiência não é o que a vida trouxe ao pastor João, é o que ele aprendeu a fazer com as experiências que a vida lhe trouxe, e aprendeu a bater no lugar certo, e a fazer o navio andar, e as coisas fluírem na sua vida. Então, o colecionador, ou melhor, o peregrino, é um colecionador de lágrimas, um colecionador de histórias, é um colecionador de experiências, e por fim, ele é um colecionador de bênçãos. Porque o texto diz assim: o peregrino vai, ele passa pelo vale árido, ele faz do vale árido do manancial, ele sabe onde bater para sair água, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele faz a parte dele, mas é Deus quem traz a provisão. Ele realiza, mas é Deus quem o abençoa. Ele realiza, mas é Deus quem traz a graça e a misericórdia. Por isso, um peregrino é um colecionador de bênçãos. Quantas bênçãos, não é, pastor João? Quantos milagres, para enumerá-los. E aqui a gente poderia cantar um hino: quantas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão. Quantas bênçãos recebidas nessa jornada de 70 anos e de 40 de ministério. Não é feita a vida apenas de uma rota de deserto. A vida também é feita de uma rota de bênçãos, de provisão, de milagres, de graça, de misericórdia, de alegria e de uma experiência pessoal com o cuidado de Deus. Por isso que o Salmo de número 103, o salmo preferido do nosso pastor, Salmo de número 103, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, de nenhuma só de suas bênçãos. Quantas bênçãos o pastor João já recebeu. E conta, pastor, conta para muita gente, conta para essa igreja, conta para esse povo. Não tenha medo de explorar as bênçãos recebidas da divina mão, porque é através do fato do Senhor contar que esse povo percebe um Deus que está na trajetória, não de apenas jovens com 17 anos, não apenas de adulto com 40 anos, mas também de pessoas que têm uma trajetória de 70 anos de idade. Conta as bênçãos, porque as bênçãos de Deus chegam sobre nós. As bênçãos de Deus sempre nos visitam. Então, o peregrino, como o pastor João, é aquele que sai de um lugar e sabe para onde vai. Ele sabia que Deus havia o chamado para o ministério e o separado para essa vocação tão especial. E ele não foi um andarilho, porque senão teria desviado do caminho. Ele foi um peregrino que passou pelo vale, transformou o vale, colecionou lágrimas, histórias, experiências e bênçãos. E agora ele chega aqui para se aposentar. E aqui eu concluo. O que tem a ver o Salmo 84, peregrino, com aposentadoria? Aposentadoria. A palavra aposentadoria, ela tem uma origem histórica muito interessante. Ela surgiu diante de grandes peregrinações de pessoas que saíam dos seus lugares e precisavam de um lugar para passar a noite. Ou seja, elas precisavam de um lugar para pousar. Pousar. Um lugar para descansar. Um lugar para estar seguro. Um lugar para estar protegido, um lugar para estar acalentado, um lugar para ser amado, um lugar para ser acarinhado, um lugar para recobrar as forças, um lugar para receber as bênçãos. Pousar
é o ato de chegar a um lugar, depois de uma grande trajetória, e reconhecer: este é um lugar de descanso, este é um lugar de graça, e Jesus nos chamou para pousarmos nele. Jesus nos chamou a um plano de aposentadoria nele. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso, pouso, aposentadoria para as vossas almas. Portanto, pastor João, o senhor não está se aposentando. O senhor se aposentou há tantos anos atrás, quando o senhor decidiu entregar sua vida para Jesus. Desde lá o senhor vem se aposentando. Desde lá o senhor vem encontrando um lugar seguro. Desde lá o senhor vem encontrando um lugar de abraço. Desde lá o senhor vem encontrando um lugar de refúgio. Porque é isso que significa aposentadoria, chegar no lugar de pouso. E onde está isso no Salmo 84? O pardal encontrou pouso. O pardal encontrou pouso. A andorinha, pouso para si, um ninho para abrigar os seus filhotes. E eu encontrei a minha aposentadoria no Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Essa aposentadoria terrestre com o salário não se compara com a aposentadoria nos braços de Deus. Essa aposentadoria terrestre com plano de previdência, com imóveis que adquirimos, com patrimônio que levantamos, não se compara com o descanso da presença de Deus. Este homem aprendeu durante 70 anos da trajetória da sua vida. Alguns outros ele aprendeu de uma maneira mais intensa a se aposentar nos braços de Deus. Eu quero desafiar você a fazer o mesmo essa noite. Se aposente, meu irmão. Chegou a hora de descansar. Chegou a hora de entregar o seu coração para Jesus. Chegou a hora de reconhecer que Ele é bom e que Ele é o melhor lugar para você estar. Se a andorinha encontrou ninho, se o pardal encontrou casa, eu encontrei os altares do Senhor. O pastor João encontrou os altares do Senhor. Eu encontrei há 17 anos atrás, o pastor João há mais de 40. E quanto tempo você encontrou esse pouso? Ou você ainda não pousou nele? Ou ainda você não se aposentou nele? Ou você ainda não se descansou nele? Portanto, eu gosto do termo aposentadoria. É encontrar um lugar seguro. Eu encontrei em Deus. Eu ainda não aposentei no plano da previdência social. Mas eu já me aposentei na graça e no amor de Deus. Eu espero que você faça o mesmo. E eu aprendi, nesses 2 anos de caminhada com o pastor João, como é bom a gente estar aposentado, bem protegido, bem guardado no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, pastor João. E o Senhor continue aposentado. Não saia desse lugar. Esse é o lugar da presença de Deus. E continue servindo, adorando e vivendo a presença de Deus, como o Senhor sempre viveu, e sempre estaremos então diante da presença do Senhor, se Ele permitir, bem protegidos, descansados e aposentados. Você é peregrino? É, peregrino precisa de pouso, nós temos em Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito bem, glória a Deus. Obrigado, pastor Denis, pela palavra. É uma palavra edificante. Vou pensar bastante nessa palavra. Queridos, nós vamos para o momento, então, oficial da jubilação, né? Nós somos chamados a reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Queria que todos se colocassem em pé. Abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios 12, 4, 6. Está esquecendo de alguma coisa? Perdão, me perdoem. Nós vamos para um hino congregacional. Eu queria convidar o coral, o Ministério do Louvor. Os irmãos me perdoem, os irmãos podem se assentar, e aí o Ministério vai nos trazer ao hino.
Espírito, vamos a ti. Do mesmo Espírito, vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus, ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Muito bem, agora sim, por favor, se coloquem em pé. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12, do verso 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, pela tua vontade, proclamamos as boas novas do teu eterno amor e servimos entre o teu povo para mostrar as maravilhas da tua graça. Sê com todos os que ministram em teu nome, renova-os com a verdade na tua doutrina, reveste-os com santidade e fortalece-os com o nosso carinho e companheirismo para com eles. Faze com que sejam corajosos, cheios de alegria e esperançosos na tua presença. Por Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Eu quero convidar o reverendo Reinaldo Almeida, secretário do presbitério, que conduza o pastor João jubilando até a frente, para que nós iniciemos a declaração de jubilação do nosso querido pastor. Queria convidar também os presbíteros dessa igreja a se colocarem aqui na frente. Momento de extrema
festa, alegria, de júbilo. Em nome de Jesus Cristo, o grande cabeça da igreja, reconhecemos a jubilação do reverendo João Batista de Moraes, que, de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é decisão do Presbitério Norte do Paraná. Lembrando primeiramente que Deus é aquele que concede os dons e a vida. Nós, os membros deste presbitério, expressamos o nosso reconhecimento pelo serviço fiel do seu servo e pelo privilégio de participarmos nessa causa comum. Amado irmão em Cristo, sendo que a bondade de Deus o trouxe à maturidade cristã no ministério da palavra e sacramento, o Presbitério Norte do Paraná concede a jubilação ao irmão e quer reconhecer publicamente o seu serviço para o reino de Deus. Eu queria que todos fechassem os seus olhos, recurve a sua fronte, eleve o seu coração a Deus e oremos neste momento. Senhor Deus, através dos anos de nossa vida, o Teu amor nos acompanha, protegendo e guiando-nos pelo Teu Espírito Santo. Tu nos chamas a vários ministérios no serviço de Jesus Cristo. Louvamos pelos dons que Tens concedido ao Teu servo e pela sua graça, o pastor João, na sua proclamação fiel da sua palavra, pela sua administração e obra pastoral na igreja e pelo seu exemplo cristão, concede a ele um tempo de renovação e descanso, reflexão e contentamento, e a plenitude da paz que só Tu tens para dar. Pelo Teu Espírito Santo, abençoa cada um de nós, a fim de que tenhamos sempre em mente o amor de Jesus Cristo, que nos une no Teu serviço. Por Jesus Cristo, que vive e reina juntamente contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, todo louvor e gratidão Te sejam dados agora pelos séculos dos séculos. Amém. Querem aplaudir o nosso querido pastor? Aproveite que jubilação é uma vez só, viu? Eu queria também chamar a todos os membros do presbitério, como esse é um ato ordinário do presbitério, queria que todos viessem à frente, né? Pastor Uriel, Pastor João, Daniel, Sérgio, os pastores presentes e todos os presbíteros, por favor.
Bem lembrado. Eu queria pedir para a esposa, os filhos que estivessem à frente também, os netos, a família mesmo. Nora, genro. Subir aqui em cima. Amados, eu acho que esse momento é um momento de extrema importância. Nós poderíamos orar então com a família. Gostaria que todos... Sobe em cima, por favor. Vamos impor as mãos. Oremos. Querido Deus, nós não temos palavras, ó Deus, para te agradecer por este momento festivo, quando podemos comemorar este dia também festivo de aniversário e jubilação do pastor João. Pai, obrigado porque o Senhor, Pai, conduziu o teu servo até aqui. Pai, nós te pedimos que a tua graça, Senhor, possa mesmo estar sendo ministrada no coração dele, dos filhos, da família. Pai, te pedimos, ó Deus, que como foi ministrado aqui hoje, que ele continue firme, Senhor Jesus, neste lugar, na tua obra, proclamando a tua palavra, e que este momento, Senhor Jesus, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo onde o Senhor, ó Deus, pode trabalhar a vida dele, para que ele seja fruto de algo muito maior, ó Deus, do que aquilo que o Senhor já fez até aqui. E nós confiamos, ó Deus, este momento, esta vida, ó Deus, e a vida pastoral dele, ó Deus. Nós te louvamos e te pedimos as tuas bênçãos sobre ele e sobre a família, no nome de Jesus. Amém. Agora eu acho que tem um vídeo, é isso? Os irmãos podem se assentarem, os membros do presbitério podem se assentarem, a família. Depois da Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, quem estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Os adoradores do Senhor, dê um grito de alegria. Quero levar minha oferta de amor.
for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, eu estou aqui. Yeah. Os justos saltam de alegria. Os adoradores digam glória a Deus. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te adorar, para que eu siga. Se não for te servir, porque eu sou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Yeah. Te adorar, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Yeah. Se não for te adorar, para que assim? Se não for te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar. Não sei o te adorar. Nós queremos aproveitar esse momento para conceder a palavra ao nosso vice-presidente do conselho, que é o presbítero Luiz Carlos. Ele também tem uma palavra de gratidão a dar ao pastor João. Pastor João, fica aqui na frente, não senta mais aí não. Vai ficar ruim aí demais, o que é isso? Fica aqui na frente, aqui. Isso. Luiz tem uma palavra de gratidão também como vice-presidente representando o conselho da nossa igreja. Graça e paz. Queremos agradecer imensamente a presença de todos vocês, Moacir, agradecendo a você, quero estar agradecendo todo o nosso presbitério, a vocês que estiveram junto conosco esta noite, agora muito em especial a família do pastor João, Dona Isa, a Lília, a Vívia, o Abner. Tenho a certeza que vocês, há 40 anos atrás, iniciaram uma divisão, dividindo o pai de vocês com a igreja, a Dona Isa, o esposo com a igreja. E nessa divisão, eu tenho a certeza que a maior parte, a igreja ficou com ela. Vocês, somente Deus, para retribuir o que vocês fizeram com a nossa igreja e com certeza com as demais igrejas que o pastor passou. Mais de 10 anos aqui conosco e 30 anos a mais por outras igrejas. Então, que Deus abençoe ricamente a sua família, que Deus retribua esta bênção que vocês proporcionaram às nossas igrejas, à nossa igreja. Amém? Pastor Juliano foi a ovelha do pastor João, também tem uma palavrinha. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é um texto de Esdras e Neemias, um tempo de restauração da igreja, como que a gente tem precisado de homens que têm vivenciado, homens e mulheres que têm vivenciado a vida da igreja, como a gente tem visto hoje aqui. A gente fica muito feliz com o João, com aquilo que Deus tem feito. Ele veio para cá e eu fui para a IEP, a gente tem experimentado essa alegria de poder partilhar. Parte da família dele são minhas ovelhas lá em Prudente, lá em IEP, e a gente experimenta esse cuidado. Caminhamos tempos felizes juntos, tempos difíceis, e Deus tem nos fortalecido. E a minha palavra como presidente do presbitério de Assis é muito especial, é de gratidão ao tempo de investimento, de dedicação, que o pastor João, por onde passou, também foi presidente do presbitério lá em Assis, e pôde dar a sua contribuição sempre fiel à palavra do Senhor, fiel à sua vocação, e especialmente fiel à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que o Senhor assim o abençoe, em nome de Jesus. Bom, então eu sei que todos nós temos alguma coisa para dizer aqui. Se a gente fosse franquear a palavra a todo mundo, nós iríamos bastante tempo. Tem gente que tem mais histórias para contar, outros têm menos, mas todos temos alguma coisa para dizer. Mas eu queria que você dissesse isso para ele. Se você tivesse a oportunidade aqui, enquanto vamos ter a recepção daqui a pouco, você tivesse a oportunidade de dizer para ele, para a família, durante essa semana, enquanto Deus permitir, você possa dizer como você é grato por ter o pastor João conosco aqui também, tá bom? Pastor, muito obrigado. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse alguma coisa. Tá vendo só? Eu não ia deixar passar. Sobe aqui para ficar mais bonito na foto. Isso. Queria que o senhor falasse alguma coisa para a igreja. Olha que igreja bonita. Quantas pessoas aqui consideram o Senhor? Nem todos que amam o Senhor estão aqui, infelizmente. Mas todos que aqui estão amam o Senhor. Então é um privilégio o senhor poder dar uma palavrinha para a igreja também. Bom, queridos, o que eu tinha que falar foi projetado. Realmente, eu pensei que nesse momento eu não fosse segurar a emoção. Muito obrigado. Deus abençoe vocês por seu amor, carinho e companheirismo. Deus abençoe. Sou grato por trabalhar com vocês e estar com vocês. Nós vamos chamar a nossa equipe aqui, nós vamos cantar um hino oficial da nossa igreja, que foi cantado na inauguração da nossa igreja em 1903, 31 de julho, na noite de 31 de julho, dizendo que nós somos presbiterianos independentes, um pendão real. E eu queria que você cantasse e que a gente pudesse encerrar esse momento com esse hino, dizendo que Deus, Ele é a nossa força, é o nosso escudo, é a nossa ajuda, é o nosso sustento. Vamos declarar isso como igreja e vamos celebrar o Senhor com mais essa canção. Enquanto a equipe vai se arrumando e depois vai ter só a bênção, eu queria lembrar vocês que esta celebração ela foi transmitida ao vivo pela internet e assim também estará disponível no site nosso e também no YouTube. Se você quiser assistir novamente, enviar para um familiar distante para assistir depois, e a família quiser baixar esse acontecimento e deixar gravado aí para a posteridade, pode entrar no site da nossa comunidade, também entrar no YouTube e ter acesso a essa celebração que aconteceu essa noite aqui, tá bom? Desde já nós agradecemos a presença de todos, louvamos a Deus pelo seu carinho, você que veio hoje, deu um abraço no pastor João, você que trouxe um presente pelo seu aniversário, pela sua jubilação, e que você continue sendo um presente nessa nossa igreja e também na vida do nosso amado pastor, tá bom? Vamos celebrar o Senhor com essa última canção. Vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor.
somos campeões. Avante sem temor, com valor, sem temor. Por Cristo prontos a sofrer, bem ao ter o seu perdão, firme sempre até morrer. E receio sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao ter o seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao ter o seu perdão, firme sempre até morrer. Vamos orar, irmãos. Oh, Pai, nós te somos gratos porque se a nossa história aconteceu, é porque o Senhor trabalhou nela, ó Deus. É o Senhor quem a fez. E por isso, Pai, nós te somos gratos. Nós só temos uma palavra ao Senhor, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe o teu povo. Que o teu povo a cada dia seja, Deus, alvo da tua graça, alvo da tua providência, da tua misericórdia e da tua fidelidade, ó Pai. Abençoe o teu povo para que caminhe, ó Deus, na certeza de que cada dia o Senhor está escrevendo uma página da história. Cuide do teu povo, ó Deus, porque quem tem história tem vida, e quem tem vida tem Deus. Abençoa-nos, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito Santo de Deus os abençoe, vos guarde e vos acompanhe, hoje e para sempre. Amém. Deixe-me dar apenas a última informação. Quando você sair, você vai ao salão social, porque nós temos uma recepção preparada para todos nós, tá bom? E outra coisa, queria pedir que o pastor João e a família, antes de receber os cumprimentos aqui, pudessem entrar e já estar lá na nossa mesa, e a Anne estará tirando foto da família, porque depois não consegue juntar toda a família para um momento especial desse de foto, tá bom? Ah, vai tirar aqui na frente? Ah, então ele vai ficar aqui, nós vamos para o salão e depois ele vai chegar, tá bom? Mudou tudo. Vamos para o salão social e a gente vai celebrar lá também, tá bom? Obrigado.